Boa tarde, professor. Aqui é o Matheus da Silva Bonifácio e essa é a minha apresentação a respeito do meu TG. Então, o tema que eu escolhi é Etnomatemática, o legado histórico-cultural e suas contribuições para a fundação da era contemporânea. A minha justificativa fica assim. A etnomatemática é um ramo matemático com grande potencial didático e deveria ser mais presente nas abordagens e nas metodologias das aulas de matemática. Esse é um tema que achei muito pertinente devido à sua abordagem única e didática, ao ponto de sentir uma identificação com sua proposta. Então, a minha experiência ao longo de todos esses semestres trabalhando com alguns temas que tiveram etnomatemática como uma de suas bases me fizeram me sentir preparado para fazer esse trabalho que é a reunião de toda essa informação, toda essa trajetória, toda essa experiência, e é sobre isso que eu irei falar. Objetivos: apresentar o legado da matemática, bem como sua origem, trajetória, criações e a maneira como ela é ensinada em sala de aula. Usar a etnomatemática para amarrar história de didática matemática, de maneira que traça um paralelo com a experiência pessoal dos alunos referente aos conteúdos matemáticos. Então, quando eu elaborei esse trabalho, na hora de desenvolver minha fundamentação teórica, eu reparti ela em 3 partes, né? As outras 2 tópicos num tema maior, do tema central. A primeira parte do meu trabalho foi voltada a dar uma breve contextualizada sobre toda a história da humanidade, né? Fazendo alguns pontos como a matemática na Idade da Pedra, a matemática como ela foi se moldando e se desenvolvendo na época das grandes civilizações antigas, como no Antigo Egito, na Grécia, Mesopotâmia, Babilônia, China, Arábia, esses lugares. E eu também irei falar a respeito, passando por cima, sobre as criações delas, né, o que a matemática serviu de molde. Isso seria mais para a parte do século XVII, XVIII, até mais ou menos o século XX, começo de XXI, que nós vamos ter uma grande evolução da matemática, de todos os seus ramos, e diversas transformações surgindo em cima de correntes de pensamentos. E a minha segunda parte, ela foi dedicada a trabalhar a matemática na educação, então a maneira como ela é ensinada em sala de aula. Vamos dar prosseguimento então a essa apresentação. História da matemática. A matemática surgiu junto da humanidade em tempos primitivos e desde então tem sido utilizada e aprimorada para os mais diversos objetivos. A matemática passou por diversas etapas de desenvolvimento, sendo algumas das mais significativas a matemática primordial, a matemática usada nas grandes civilizações do passado e a matemática do século XVIII ao século XX. Nesses slides eu não vou retratar tanto, mas na hora de desenvolver o meu trabalho eu esmiucei bastante esse aspecto, analisando da seguinte maneira. Uma das principais características da etnomatemática é o fato que ela busca compreender como essa ciência ela é estudada e como ela faz parte do dia a dia de diferentes povos, de diferentes culturas e até mesmo de diferentes lugares. E na época da Idade da Pedra, os primeiros homens, as primeiras pessoas, elas formaram tribos
e peregrinaram para diferentes lugares. E esses lugares, devido suas próprias características, como relevo, clima, hidrografia, vegetação, tudo isso e mais alguns outros fatores acabaram corroborando para a formação da cultura dessas tribos, a língua que eles iriam desenvolver, as necessidades que eles enfrentariam nessas situações e, decorrentemente, a matemática que iria ser desenvolvida por conta dessas necessidades. Já ao século XVIII ao século XX, ele tem as suas participações na história da matemática, mas o meu enfoque é mais tratando da educação matemática nessa parte. Mas falando de maneira breve, seria o momento em que a matemática mais iria crescer, com as descobertas e os novos conhecimentos, os novos ramos se aflorando. E no século XX, os grandes eventos como as guerras mundiais e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, na verdade, foi final do século XVIII. Mas todos esses eventos também culminaram no crescimento matemático, não da ciência em si, mas de toda a tecnologia nascida dela. Aí uma fundamentação teórica, citação de Witt, em 1999. A história dos números tem alguns milhares de anos. É impossível saber exatamente como tudo começou, mas uma coisa é certa. Os homens não inventaram primeiro os números para depois aprender a contar. Pelo contrário, os números foram se formando lentamente pela prática diária das contagens. E aí nós adentramos a educação matemática, no segundo tópico, no primeiro tópico, segunda parte. Né? A educação surgiu inicialmente de forma elitista destinada aos gênios ou ricos. Antigamente, o ensino era passado de mentor para aluno ou de pai para filho. No caso, esse trecho remete aos tempos das primeiras escolas. Não é possível rastrear com total precisão em que momento elas teriam surgido, mas muito da nossa base é de herança dos gregos. Então estou citando a maneira como os gregos estudavam. Eles eram em lugares abertos ou em fóruns, até a criação das primeiras universidades. E falando das universidades, com o passar do tempo, universidades foram criadas e o ensino passou a ser mais acessível a todos. Porém, só a partir dos séculos XIX e XX que o ensino da matemática em si passaria por diversas reformas para chegar ao que temos hoje. Uma das consequências da reforma foi a elaboração da disciplina matemática, que integraria o ensino de álgebra, geometria e aritmética, disciplinas que antes eram ensinadas separadamente. Então, devido a todas as ocorrências encabeçadas de movimentos de pensamento matemático, pensamento científico do século XIX e século XX, foi criado o Congresso Internacional de Matemática, e também foram criadas reformas educacionais integrando noções de psicologia e pedagogia. E no Brasil, embora em outras partes do mundo isso tivesse ocorrido também, mas o Brasil foi um dos palcos dessa atuação, foi quando decidiram juntar o ensino da álgebra, da geometria e da aritmética e formar então a disciplina matemática propriamente dita. Fundamentação teórica, um trecho de Struik em 1989. Reticências, porque ele fala bem mais do que isso, mas a partir desse ponto. Os matemáticos do século XIX deixaram de se ocupar nas cortes ou nos salões da aristocracia, passando a ser recrutados como professores em universidades e escolas técnicas, para além de investigadores. A grande quantidade de investigação produzida conduziu à disciplinização da matemática. Abriu-se o fosso entre matemáticos puros e aplicados, sendo especialização quebrada apenas ocasionalmente pelos gênios do seu tempo, tais como Gauss, Riemann, Klein ou Poincare. A etnomatemática, agora por sua vez.
A etnomatemática foi elaborada pelo professor Ubiratan de Ambrósio e consiste em um ramo da ciência matemática que busca investigar de que maneira a matemática surgiu e é trabalhada por diferentes povos a partir de uma observação histórico-cultural. Uma das características desse estudo é a legitimação do saber matemático de outras culturas e dá ênfase no saber fazer. Eu acho que agora é um momento importante para destacar que uma das razões da etnomatemática ser tão requerida, ser tão importante, é que graças a toda essa evolução tecnológica da matemática, ao mundo globalizado, à informação em todo instante, em todo lugar, nós temos uma demanda muito maior de informações num campo mais abstrato da ciência matemática do que realmente conseguimos acompanhar. E esse é um dos problemas que gera a evasão escolar, gera a dificuldade do aluno de aprender, de raciocinar o conteúdo de matemática. E a etnomatemática, ela é um ramo criado na década de 70 que busca trazer aos alunos essa familiaridade com o ensino de volta, citando passagens históricas e toda essa noção de culturas para que os alunos consigam se identificar. Minha fundamentação teórica, citando Carvalho em 1994, o trabalho nas salas de aula de matemática deve oferecer ao aluno a oportunidade de operar sobre o material didático, para que possa reconstruir seus conceitos de modo mais sistematizado e completo. A minha metodologia, esse trabalho foi elaborado através de um levantamento bibliográfico, em busca de estudar a origem da matemática e de que maneira ela atuou durante diferentes passagens históricas. Tudo isso entrelaçado à proposta da etnomatemática, de usar esses trechos históricos como base para contextualizar a matemática como presente no cotidiano das pessoas. Então, só reforçando o que eu já tinha comentado antes, né? No caso, a minha metodologia foi um levantamento bibliográfico. Eu pesquisei diversas fontes que falavam sobre esse tema e linkei tudo, a parte social, histórica e científica dessa abordagem. Resultados e discussão. Através de citações históricas a respeito da origem, trajetória, inventos e a forma como é trabalhada nas escolas, a matemática pode sim ser compreendida como uma ciência rica e fascinante, que contribuiu e ainda tem muito a contribuir com a sociedade. A etnomatemática é um ramo indispensável por mais do que simplesmente reconectar os alunos ao ensino da matemática. É por conectá-lo às suas raízes, a ensiná-lo sobre o sócio histórico-cultural de cada um, e que esses ensinamentos foram a base de tudo que temos e somos hoje. E as minhas considerações finais: embora a dinâmica de sala de aula tenha mudado graças aos TICs, o professor, mesmo se tornando um mero mediador, ainda assim possui uma valiosa missão: ensinar as próximas gerações a serem cidadãos conscientes e aptos. A etnomatemática não deixa negar o fato de que a matemática esteve sempre caminhando junto da história, e para cada grande evento ocorrido, a matemática era a responsável pela sua origem e se transforma com as consequências da mesma. Da mesma forma, nós professores devemos nos inspirar com esse trecho de mestres que lecionam, porém eternos aprendizes, sempre em busca de novos conhecimentos que nos aprimorem e deixem vivo esse legado histórico-matemático. Então essas aqui são minhas referências. Esse slide vazio aqui vai ser onde eu vou linkar o vídeo da apresentação. E as minhas notas de agradecimento, professor, por estar me formando em licenciatura. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. É isso.